Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre a separação e reciclagem do lixo, como vocês estão observando aqui, tá? Pegue o material de vocês, pegue o livro didático de vocês, acompanhando no livro e fazendo as anotações necessárias, que é muito importante, tá bom? Prestando atenção mesmo, que hoje nós vamos falar. Eu vou iniciar falando sobre o destino dos lixos, tá? Vamos falar do lixão, vamos falar também do aterro sanitário, tá? Aí eu vou dar continuidade falando sobre a reciclagem, a importância da reciclagem. Mas eu peço aos senhores que prestem bastante atenção e fazendo anotações, turma, sempre fazendo anotações, tá bom? Que hoje seja um dia abençoado, um dia de vitórias e de conquistas para todos nós, tá? Então agora vamos iniciar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a reciclagem do lixo, né? Para acontecer uma reciclagem tem que primeiramente saber para onde esse lixo vai, o destino desse lixo, não é verdade? Aqui, gente, está falando para onde vai, né? O lixo recolhido das casas e das indústrias. Você já se perguntou para onde vai esse lixo que sai da tua casa ou das indústrias? Porque a reciclagem do lixo é importante. Então, primeiro, nós vamos falar aqui, olha, para onde vai o lixo, né, recolhido das casas e das indústrias. Então, esse lixo recolhido das casas e indústrias, eles vão para onde? Um aterro, né, da cidade. Ou ele pode ajudar o quê? Ajuda pessoas a terem renda, ou seja, um emprego. E também pela questão de que a população está crescendo e ajuda a conter esse lixo também. Muitas vezes o correto desse lixo é ir para um aterro, né? Muitas vezes, infelizmente, não vai. Mas o destino certo dele, gente, é o aterro sanitário, tá bom? Então aqui o segundo item está perguntando o porquê a reciclagem é importante. Então a reciclagem ela é essencial para mantermos o quê? Para mantermos uma cidade sustentável, tá? No caso, além do reaproveitamento de resíduos como matéria-prima também, de novos produtos, o que agora gera uma economia para a empresa. É devido tudo à reciclagem, a importância da reciclagem, né? Há também outros benefícios, como a redução do gasto de energia. E a reciclagem, ela ajuda muitas famílias, né? A uma renda a mais, porque hoje em dia tudo é reaproveitado, né? Hoje não tem mais desperdício de nada. E a reciclagem, ela ajuda muito devido à renda familiar também. Tá bom? Vamos agora iniciar essa nossa aula, tá? Aqui vamos falar, gente, o destino do lixo. Primeiramente, olha só, as prefeituras são responsáveis pelas limpezas públicas, tá? Isso inclui o quê? Coleta do lixo, destinação do lixo, tá? Mas para onde vai esse lixo? Lembra o que eu falei? Para onde vai esse lixo? O lixo deve ir para um aterro sanitário da cidade, né? Que ajuda também, ajuda as pessoas a terem mais uma renda. O correto seria isso. Mas infelizmente esse lixo, muitas vezes ele vai para um lixão de céu aberto. Mas isso vocês vão observar que isso prejudica muito o meio ambiente, prejudica o solo, tá? Mas isso nós vamos ver no decorrer do slide. Aqui nós temos esses lixões, né? Esses lixões que são o quê? São aterros onde o lixo fica amontoado no ar livre, sem nenhum cuidado. E isso gera o quê? Isso gera muitas doenças, tá? No caso, quais seriam as doenças? Transmissões de doenças e contaminação do ambiente, produto tóxico, né? Isso vai prejudicar os lençóis freáticos, isso vai prejudicar o solo, gente. Então, esses lixões não é recomendado, mas infelizmente é o que mais acontece, tá? Então, acontece o quê? Devido a essa contaminação de doenças, né, do ambiente, nós temos também contaminações subterrâneas, como a penetração do chorume, né? O chorume é aquele produto tóxico que o lixo libera,
tá? Então ele contamina o solo, mau cheiro também, aumento do número de doenças, certo? Já que os lixões atraem animais e vetores de doenças também, o aumento de número de incêndios que são causados pelos gases que são gerados a partir da decomposição desses resíduos depositados no lixo. Então, para vocês observar as consequências que o lixão pode trazer, tá? Infelizmente, transmissão de doenças é muito grande, tá bom? Então aqui, olha, nós vamos falar do aterro sanitário, mas só relembrando para vocês, ainda falando do lixo, né? O lixo, ele é uma forma inadequada de quê, turma? Inadequada de disposição final de rejeitos, né? Que se caracteriza o quê? Pela simples desgaste de lixo sobre o solo, sem medida de proteção ao meio ambiente também, foi o que eu falei para vocês. Então, esse lixão, muitas vezes, eles conseguem jogar o lixo a céu aberto e isso transmite muitas doenças e prejudica, né, o meio ambiente. Aqui vamos falar do aterro sanitário. Aqui nós temos essa imagem do aterro sanitário, que ela é uma obra de quê? Ela é uma obra de engenharia projetada, né, como vocês estão observando, é totalmente diferente do lixão. Sobre critérios técnicos, cuja essa finalidade é de garantir o quê? É de garantir a disposição correta dos resíduos sólidos urbanos que puderam ser reciclados, tá bom? De modo que esses desgastes não causam danos à saúde pública, o importante é isso, tá? E também ao meio ambiente. Teoricamente, esse aterro sanitário, ele é considerado uma técnica mais eficiente e segura, tá? Mais eficiente e segura para a destinação desses dejeitos, tá? Desse rejeito, dos lixos, afinal. Então, aqui nós temos essa imagem do aterro sanitário, vocês estão observando aqui, ó, que aqui tem o trator que está liberando o quê? Que ele está liberando essas camadas, certo? Essas camadas de entulho, tá? Aqui nós temos essa argila de concreto que vai proteger totalmente o solo para não contaminar o solo. Aqui nós temos uma camada de lixo, sendo que vocês estão observando que essa camada uma camada de lixo, aí depois dessa camada de lixo nós temos uma camada de terra. Aí depois da camada de terra, nós temos outra camada de lixo, aí vai de novo mais entulho, mais uma camada de terra. Para vocês observar que não entra completamente em contato com o solo, olha. Por quê? Porque primeiramente nós temos essa argila de concreto aqui, olha, que ela vai ajudar ao lixo não entrar em contato totalmente com o solo, tá? Então o aterro sanitário ela é bem melhor do que o lixão, né? Aqui nós temos as vantagens desses aterros sanitários. Primeiramente, nós temos, se for bem construído, não polui o meio ambiente, porque como vocês estão observando aqui, ó, tem todo esse processo, tá? Primeiramente, da argila, que é essa manta aqui, que é colocada para não prejudicar o meio ambiente. Segundo, impedir que a propagação do mau cheiro e a reprodução de restos de ratos, insetos e outros animais. Proteger a água dos rios e os lençóis freáticos. Então, tudo isso aqui, gente, é as vantagens do aterro sanitário, tá bom? Qual seria, professora, a diferença do lixão e do aterro sanitário? Olha, no caso do lixão, os resíduos sólidos são depositados a céu aberto. Não tem todo esse processo, é liberado, é jogado numa área bem aberta, mas infelizmente é jogado diretamente no solo a céu aberto, tá bom? Já o aterro, ele é controlado, tá? Ele é controlado, o solo ele recebe uma cobertura, né? Que vocês estão observando que é essa argila de concreto. E o aterro sanitário, o solo é impermeabilizado. Olha a diferença do aterro sanitário e do lixão.
né? Então totalmente diferente. Então é mais recomendado o aterro sanitário, que não prejudica tanto o meio ambiente se for bem construído, tá? Mas aqui nós estamos falando das vantagens, agora nós vamos falar das desvantagens também desse aterro sanitário, tá bom? Olha, o aterro sanitário é muito diferente do lixão, porém também apresenta algumas desvantagens, tá? Quais seriam essas desvantagens? Primeiramente, gente, necessita de uma área bastante grande para poder fazer esse aterro, né? Para não prejudicar tanto o meio ambiente, precisa de uma área muito grande e bem distante também. Custa muito caro, tá? Esse aterro ele custa mais caro do que o lixão. O lixão não tem custo nenhum, apenas uma área para liberar esse lixo. O aterro não, ele custa bem mais caro, que é todo um processo para poder jogar o lixo, né? Poder jogar todos os resíduos. Sua capacidade é limitada à vida útil de cerca de 20 anos, tá? Então esse aterro sanitário, a vida útil dele é cerca só de 20 anos. Depois tem que procurar outra área e fazer o novo aterro, tá bom? Aqui nós temos a incineração, tá? Essa incineração são aqueles restos de produtos hospitalares, né? Que eles têm que ser queimados. Não pode, por quê? Porque pode prejudicar a saúde de todos os seres humanos também, a nossa saúde, né? Então essa incineração é a queima do lixo, né? Que esses lixos, eles são queimados aonde? Eles são queimados em fornos, né? De usinas próprias, como vocês estão observando na imagem. Ele apresenta a vantagem de reduzir bastante o volume de resíduos, tá? Além disso, ele destrói o que? Todos os micro-organismos, tá, gente? Que causam doenças, contida principalmente no lixo hospitalar e nas indústrias, principalmente, tá bom? Então aqui essa incineração é a queima do lixo em equipamento que funcionam em alta temperatura, tá? Justamente para matar todos esses micro-organismos, hospitalar ou de indústria, tem que ter essa incineração, tá bom? Quais são, no caso, o que acontece com a incineração? Reduz o volume de resíduos, destrói todos os micro-organismos que causam doenças. Porém, certos componentes do lixo produzem gases tóxicos ao serem queimados também. Depois da queima do lixo, os resíduos podem ser encaminhados para aterros sanitários ou para a reciclagem, tá? Então vocês estão observando que tudo reaproveita, tá? Porque depois dessa queima do lixo, né, com alta temperatura nessas usinas, ele pode ser o quê? Ele pode ser encaminhado para os aterros, que já é mesmo, não tem, é para jogar, ou então ele pode ir para a reciclagem, tá? Para poder acontecer uma separação desses produtos, tá bom, gente? Então aqui seria a incineração, que é a queima desse lixo, né? Que são usados em usinas próprias, que apresentam vantagens bastante reduzidas do volume de resíduos, tá bom? Além disso, que eu falei para vocês, destrói todos esses micro-organismos. Por isso que os lixos hospitalares, eles são totalmente separados dos lixos normais. Não pode colocar, não pode juntar, tá? Porque ele tem um destino totalmente diferente, tá bom? Aqui nós temos a compostagem. Quando eu falo de compostagem, eu estou falando de quê? Eu estou falando de matéria orgânica, tá? Eu estou falando de matéria orgânica e o que mais? Eu estou falando de adubo composto também, né? Então, gente, olha só. Essa compostagem, ela é conhecida como um processo de reciclagem, tá? Reciclagem do lixo orgânico, tá, gente? Que transforma o quê? Transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, certo? Que pode ser usado na agricultura, em jardins, em plantas, substituindo o quê? O uso de produtos químicos. Muitas vezes na sua casa, você pega
essa matéria orgânica, restos de fruta, não é verdade? Você joga na sua planta, você coloca no adubo. Então isso ajuda muito o desenvolvimento das plantas. Por quê? Porque é matéria orgânica, tá? Ajuda muito. Então esse processo de compostagem também contribuiu para a redução do aquecimento global, tá bom? Só para vocês saberem, só em 2015, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, foram gerados cerca de 32 milhões de toneladas de resíduos, tá? Orgânicos no Brasil, o que equivale a cerca de 88 mil toneladas de lixo diário. Olha a quantidade, né? Todo esse material, quando ele entra em decomposição, seja nos lixões ou aterros sanitários, gera um gás metano. Esse gás metano é os principais causadores do efeito estufa, tá, gente? Então, por isso que é muito importante essa compostagem, essa matéria orgânica, ajuda muito, é uma reciclagem dessa matéria orgânica, tá? Então, o lixo orgânico, ele é triturado, olha o processo, como vocês estão observando aqui, olha. Esse lixo orgânico, ele é triturado e levado para gerar equipamentos que aceleram o processo dessa decomposição. E isso também, só para vocês ficarem sabendo, isso gera empregos, isso ajuda muitas famílias, né? Essa reciclagem aqui, ó, dessa compostagem, dessa matéria orgânica, ajuda o meio ambiente e também gera muitos empregos a muitas famílias, né? Então esse processo aqui, ele é levado para um equipamento que ele vai acelerar a decomposição desse lixo orgânico, tá? Aí depois o que vai acontecer? Além do adubo, né? A decomposição do lixo orgânico produz gases que podem ser aproveitados como combustível também. Então é muito reaproveitado tudo isso, tá bom? Então, turma, nós falamos um pouquinho da compostagem. Agora eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Pegue o livro conforme a página que eu passei para vocês na agenda. Pegue um livro de atividade, um livro didático. Eu vou passar uma atividade copiando, eu vou explicar essa atividade copiando, tá? Se tiver dúvida, entre em contato comigo que eu irei tirar a tua dúvida. Como eu sempre falo para vocês, aguardem, se eu não responder logo, mas eu irei responder sim para vocês. Só tenha um pouquinho de paciência que eu vou responder, tá? Prestem bastante atenção, tem esse slide fazendo anotações, tá bom? Marquem o livro de vocês. Na próxima aula eu vou dar continuidade a esse conteúdo. Nós vamos falar sobre a reciclagem, tá? A reciclagem desses produtos, de todos os produtos, a importância da reciclagem, tá bom? Então prestem bastante atenção fazendo as anotações, ok? Então vamos lá fazendo mais uma atividade, tá? Fiquem com Deus, beijo! Peguem agora o livro de atividade, como vocês estão observando na imagem, né? Pegue o livro de atividade, vamos lá fazer duas atividades, duas páginas, página 17 e página 18, que fala sobre o lixo, sobre a reciclagem, a importância dessa reciclagem, tá? Não esquecendo que na próxima aula eu irei dar continuidade ao conteúdo falando sobre as reciclagens, tá bom? Vamos lá? Página 17 do livro de atividade, acompanhem comigo. Aqui, gente, nós temos a primeira questão, a 22ª, está falando, assinale os itens que correspondem ao lixo que pode ser reciclado. Aqui você vai assinar mais de uma alternativa. Aquele lixo que pode ser reciclado, você vai lá, você assina. A garrafa de alumínio, ela pode ser reciclada? Aí se você acha, você marca, né? Garrafa PET, nós temos casca de ovo, pó de café, papel higiênico, garrafa PET, revista, caixa de papelão, caderno, né? Pote de reserva, embalagem longa vida, sacolas plásticas, embalagem de shampoo. Então, o que você acha que é reciclável, você marca, tá bom? Próxima questão.
Indique em qual categoria se encaixam os itens do exercício anterior que podem ser reciclados. Você acabou de marcar os itens que podem ser reciclados. Você agora vai passar para a 23ª. Esses itens você vai colocar. Nós temos a imagem do papel azul, né? Aí você vai pegar, você vai colocar qual seria. Você marcou lá na 22ª, você vai colocar aqui no lugar do papel plástico, vidro, metal. Então você vai colocar em cada item, tá bom? Tirando a 22ª questão, você vai colocar na 23ª. Próxima questão. Observe o tempo aproximado de decomposição desses materiais. Aqui, gente, nós temos o papel. O papel, ele leva cerca de 3 meses para poder acontecer a decomposição dele, né? O chiclete é cerca de 5 anos. Saco plástico, de 30 a 40 anos. Nós temos aqui também a garrafa PET, né? Mais de 100 anos ela leva para acontecer a decomposição dela. Nós temos a lata de alumínio também, 100 anos. O vidro é 4.000 anos, né? Que leva para acontecer essa decomposição dele. Abaixo você vai fazer o quê? Com base nessas informações, você vai responder. Letra A. Qual material listado prejudica mais a natureza se não for reciclado? Justifique sua resposta. Aqui tem as quantidades de anos para entrar em decomposição. Aí você vai ver qual é esse material que leva, que destrói, que prejudica o meio ambiente, que destrói a natureza, tá? Letra B. O que pode ser feito com esse material para que não polua o ambiente? Aí você vai relatar, você vai explicar o que deve ser feito, o correto, certo? Letra C. Sabendo que a diferença entre o tempo de decomposição dos materiais, qual deve ser o nosso papel como cidadãos, gente? Qual é o teu papel como cidadão para não acontecer tantas coisas erradas? Então, olha só, como cidadãos, o que devemos fazer? Temos que ter consciência de evitar ao máximo, né, que os materiais recicláveis sofram decomposição, tá bom? Isso seria o nosso papel, isso é de suma importância, tá bom? Então essa daqui, gente, é a página 17. Agora vocês vão lá na página 18, tá? Na página 18 do livro de atividade de vocês. Todo mundo acompanhando comigo, tá? Olha só, essa questão tá falando: leia a reportagem sobre um tratamento do lixo no Japão e responda os itens a seguir. Aqui nós temos esse pequeno texto que está falando como alguns países tratam os seus resíduos, como o Japão ele trata os seus resíduos, né? Então aqui, gente, é uma estratégia completa e eficaz da marca japonesa, tá? Junto com o crescimento econômico do país, a partir da década de 1960, o Japão se viu diante do desafio de encontrar um destino para o lixo. Como a área territorial é pequena, se comparada à população, reduziu o volume de resíduos sólidos, levando aos aterros é essencial. Graças a uma série de iniciativas, algumas já com meio século, o Japão é um dos países mais avançados desse campo. Em 1970, entrou em vigor, da Lei de Gestão de Resíduos, que envolveu toda a cadeia da produção à destinação do lixo, encarada a partir dos conceitos de reduzir, reciclar e reaproveitar. A Lei de 1995 incentiva a coleta seletiva e a reciclagem, o que faz o país investir em alta tecnologia, também para o reaproveitamento de materiais como garrafa PET, que são produzidas no Japão, a partir de 100% de resina reciclada, reduzindo em 90% do uso de novos plásticos. Então aqui tem esse pequeno texto que abaixo vocês vão responder, tirando desse texto, tá? Não tá difícil, só é prestar atenção.
Então, a letra A, o que é reciclagem? Aí você vai responder o que seria reciclagem. B, como podemos contribuir para o processo de reciclagem? Aí você vai responder, tá bom? A letra C, a seleção de materiais segue um sistema de cores que podem variar em diferentes países. As cores são diferentes, pois cada lixeira se refere a um tipo de material. No Brasil, para facilitar a separação dos resíduos, alguns locais públicos e privados utilizam-se os seguintes lixeiras. Aí aqui, gente, nós temos a amarela, nós temos a azul, né, e a vermelha. Ao lado, você vai colocar qual é o significado da lixeira amarela. Aí você vai colocar o itemzinho ao lado. Qual seria? Amarelo é metal. Aí você coloca ao lado metal. O verde, aí para que o verde necessita? Para que serve o verde? Essa lixeira verde? Aí você vai colocar que o verde é vidro, o azul, o vermelho. Só é isso, tá? Coloquem ao lado. A letra C tá falando, além de reduzir, reciclar e reaproveitar, né? Ou reutilizar, a quantidade de lixo produzida pela sociedade será menor com duas medidas. Quais outros RS, né, compõem essas ações? Aí você vai colocar abaixo na letra C. Tá bom, gente? Então, olha só, preste atenção. A atividade seria só dessa página 17 e da página 18. Tá bom? Todos prestando atenção, todos, eu tenho certeza que todos acompanharam comigo, tá? Então, fazendo a atividade, qualquer dúvida, entre em contato. Professora, eu não entendi essa questão. Tira aquela foto bem legível para mim poder ver o que realmente tá errado, tá? E poder corrigir com vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula, tá?